direto na sua Android TV. É muito fácil. Entre na aba Apps do seu aparelho e na busca digite IPP TV. Assim mesmo, separando as palavras. Em seguida, é só baixar gratuitamente o aplicativo e acompanhar nossos cultos, eventos, programas e podcasts. Acesse e divulgue mais essa plataforma de propagação do Evangelho. E em breve, a IPP-TV já vai estar disponível para as TVs LG e Samsung. IPP-TV, a sua TV missionária, agora também na Android TV. O discipulado tem um papel fundamental no crescimento e no amadurecimento do crente, porque ele visa coisas serem mais parecidas com Jesus. Nós precisamos não somente crescer em número, nós não devemos crescer não somente também em influência, né? Mas nós devemos crescer também em maturidade. Então, o nosso desafio para todos os membros da igreja é que eles se envolvam no discipulado e assumam esse compromisso. Por isso, acesse o site ippinheiros.org.br/discipulado e faça sua inscrição gratuitamente em um dos nossos cursos de discipulado. Tudo o que você sempre procurou está aqui. Mais uma dose de dopamina. Um sentimento de ser digitalmente amado. O poder de carregar um número que te faça parecer maior do que quem está ao seu lado. Uma distração inofensiva que não exige esforço. Uma existência confortavelmente descorporificada. Música, barulho, ruído, qualquer coisa. Porque você não suporta o silêncio. Eu encontrei em mim um sentimento que nada nesse mundo pode satisfazer. Cérebros derretidos. Desumanização. Fome de sentido. Nada nesse mundo pode matar a minha fome. A promessa do prazer imediato desaparece imediatamente após o sentir. Os estímulos não preenchem o vazio. Eles apenas silenciam o incômodo do vazio. E se eu encontro esse sentimento em mim? O vazio do tédio, que prova que não há nada em todo o universo capaz de satisfazer a nossa alma. Mas vazio não parece descrever as nossas telas. Cheios de estímulos, de micro-recompensas, de picos de euforia. Cheios, mas não satisfeitos. Não plenos, não inteiros, não humanos. Isso só pode significar que eu não fui feito para esse lugar. Nem tudo que te enche te completa. Eu fui feito para outro mundo. Estamos saturados. A partir do dia 15 de março, você vai embarcar numa jornada onde história, fé e arqueologia se encontram. A nova série documental da IPP-TV vai apresentar os cenários das 7 igrejas do Apocalipse. Partindo da ilha de Patmos, onde o apóstolo João recebeu a revelação, percorremos a antiga Ásia Menor, atual Turquia, passando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em cada parada, uma leitura histórica, imagens exclusivas e devocionais com o reverendo Arival Dias Casemiro. E a série ainda vai ter episódios extras em Hierápolis e Pamukkale e Istambul, a joia que liga o Oriente e o Ocidente. Não perca, a partir do próximo dia 15 de março, sempre depois do culto noturno, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fique atento a estas informações importantes. Se você vier de carro, a sua entrada é a Avenida Ruth Cardoso, a Marginal Pinheiros. Já os veículos de pessoas com deficiência só entram pelo portão da Praça Arcipreste. Respeite as orientações do pessoal do Ministério de Estacionamento e as leis de trânsito. Não pare na alça da ponte, sobre faixas zebradas ou em frente a garagens. A entrada de pedestres só pode ser feita pelo portão da Rua Guerra Junqueiro.
É necessário chegar com antecedência para garantir mais comodidade para você e sua família. Nossos cultos e eventos são transmitidos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Eles ficam disponíveis nas plataformas e podem ser vistos a qualquer tempo e acessados de qualquer país. Se você não quiser participar das transmissões, temos locais reservados, onde as suas imagens não serão captadas. Eles são identificados para a sua segurança e localização. Em casos de dúvida sobre as áreas, transmissões e captação de imagens, procure por um diácono ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code disponível nos avisos em vários locais da igreja. Sua permanência nas áreas onde há transmissão ao vivo e captação de imagens é entendida como autorização e termo de consentimento do uso e tratamento de imagens pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Evite o uso do celular durante as celebrações. Se possível, desligue o aparelho. Ao final, todos devem sair pelas portas laterais do templo. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você e juntos fazemos a nossa grande igreja missionária. Graça e paz a todos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Com muita alegria nós vamos iniciar nesta terça-feira à tarde, chuvosa, mas nós estamos aqui todos quentinhos, né? Num lugar confortável. Mas nós vamos fazer desse instante uma pausa na nossa rotina. Agora deixa de ser uma terça-feira normal para estarmos num culto de adoração ao nosso Deus. Que todas nós que estamos aqui, os irmãos que estão conosco, possamos reservar esses minutos que nós passamos aqui para estar conectados com o nosso Deus, para levar até Ele as nossas súplicas, os nossos desejos, os nossos anseios, certos de que o Senhor estará nos ouvindo. Vamos nos colocar em pé para iniciarmos esta reunião, onde eu farei uma oração de invocação. Senhor Deus de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de nessa tarde estarmos aqui reunidas com os nossos irmãos, com as nossas amigas, para te buscarmos, para te louvarmos em espírito e verdade. Que o Senhor se faça presente nesse instante, nesse início de culto, que nós possamos adorá-lo, Senhor, simplesmente com as nossas vidas, com os nossos corações e entendimentos abertos para aquilo que o Senhor reservou para nós. Que nós possamos, através desse contato contigo, dos cânticos, da palavra que o Senhor vai nos trazer nesta tarde, nos aproximarmos mais de Ti, que nós possamos sentir que o Senhor está cada vez mais perto e que nós estamos buscando, ó Deus, para as nossas vidas diárias. Que o Senhor acrescente a cada lar aqui representado, aqueles que têm problemas, dificuldades, enfermidade, que o Senhor possa estar visitando cada lar. Fica, Senhor, conosco nesta hora de culto, porque nós muito carecemos de Ti. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Podemos assentar. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis 3:20. Apenas um versículo será a nossa leitura bíblica, Gênesis 3:20. Ótimo, poderemos ler todos juntos. Vamos lá? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Bem curtinho, bem simples e com uma mensagem muito enriquecedora para todas nós nessa tarde. Vamos falar um pouquinho de Eva? Eva foi a primeira mulher e a primeira mãe. Sem um único modelo, sem uma mentora,
Eva abriu o caminho maternal para se tornar a mãe de todos os viventes. O nome Eva significa vida. Uma vez que Eva experimentou uma comunhão com Deus antes da queda, antes do pecado, Eva provavelmente conheceu a Deus mais intimamente do que qualquer outra mulher depois dela. Nesse pequeno versículo, vamos aprender 3 lições bem rápidas. Primeiro, Eva é a mãe de todos os que vivem fisicamente. Nós teríamos muitos textos no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que fazem esta afirmação. Eva é a mãe de todos que vivem fisicamente. Não vamos lê-los por uma questão de ganharmos tempo. Mas Eva foi, sim, especial. Os irmãos já pensaram numa curiosidade? Eva foi o único ser humano que veio do homem. Depois dela, todo ser humano veio da mulher. Eva foi, como nós, mulher, esposa, mãe, sogra e avó. Todos esses papéis que a maioria de nós aqui já representa hoje. Segundo lugar, Eva é a mãe de todos os que vivem espiritualmente. Nós temos textos na Bíblia de Gênesis até Apocalipse que nos afirmam isso. Eva é a mãe de todos que vivem espiritualmente. Nós sabemos que Eva e Adão caíram. Sobre essa parte eu não preciso falar, porque quando fala em Eva, todo mundo lembra da queda. Então nem vou falar. Mas nós temos que nos lembrar que ambos, Adão e Eva, foram justificados. Depois da queda, eles foram justificados. A promessa feita por Deus foi que Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Em terceiro lugar, Jesus veio a esse mundo por meio de uma mulher, Maria. Maria, uma descendente de Eva. Deus cumpriu os seus planos para a humanidade através de muitas mulheres. A começar por Eva, mas nós temos tantas outras mulheres, como Sara, Ruth, Ana, Débora, Esther, Maria e tantas outras mulheres que nós temos a história lá dentro da Bíblia. Deus ama as mulheres, essa é a conclusão que nós queremos chegar. Deus ama as mulheres, Deus ama as mães e os seus santos propósitos. Para que Deus realize os seus propósitos, Ele usa também a figura da mulher. Hoje, todas nós e todos nós, homens e mulheres, fazemos parte da raça humana. E embora todos nós sejamos pecadores, todos nós também temos a promessa de salvação cumprida em Jesus. Um plano perfeito orquestrado pelo próprio Deus em nosso favor. Quando nós lemos em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Muitas mães sentem-se desvalorizadas. Muitas mães sentem-se pequenas demais diante da missão difícil, da tarefa árdua que é ser mãe. Algumas até não se acham suficientemente boas para o cumprimento dessa missão. Mas o que algumas se esquecem é que Deus está no controle. Tudo faz parte de um plano de Deus. E Ele escolheu a mulher para essa tarefa de ser mãe. Eu é que sei, diz esse versículo. O verbo hebraico, traduzido por saber, significa conhecer de forma relacional, de forma experimental, conhecer profundamente. Então isso descreve o conhecimento que Deus tem
de nós, que Deus tem das pessoas. E se Ele nos conhece, Ele conhece a nossa limitação, o nosso sofrimento, a nossa dor. Deus sabe tudo sobre você e sobre mim. Não há por que temermos e nem querermos nos fugir de tal papel. Ele nos conhece. Aprendemos nesse versículo também que Deus é um Deus que pensa. Ele diz: eu que tenho pensamentos a vosso respeito. Pensar aqui, o verbo hebraico significa planejar, decidir pelo outro. Então é um plano mesmo. Trata-se do plano ou da vontade de Deus para você e para mim. Aprendemos nesse versículo que Deus também tem o melhor para nós. Porque Ele diz pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vejam, irmãs e irmãos, que este plano é abençoador. É para o nosso bem. O propósito desse plano de Deus é conceder aquilo que você espera, aquilo que você deseja. E o alvo é este: sermos cumpridoras do nosso papel enquanto mulheres e mãe. Tarefa difícil? Muito difícil. Mas Deus está conosco, está nos fortalecendo a cada dia. Que Deus possa nos abençoar com essas poucas palavras nessa tarde. Vamos passar agora para o nosso primeiro momento de intercessão. As irmãs e irmãos que são habituados ao nosso culto, sabem que o nosso primeiro momento de intercessão é o nosso momento Ana. É o momento em que nós nos colocamos como mãe, clamando pela vida dos nossos filhos. Todas nós somos mães, avós, algumas até bisavós, outras tias, enfim, cada um de nós tem alguém sobre sua tutela de cuidados. E por isso vamos, nesses minutos, eu vou pedir para a Vânia, nossa pianista amada, fazer um interlúdio. Enquanto ela estiver tocando, nós vamos, por 2 ou 3 minutos, orarmos ao Senhor, clamarmos individualmente, cada uma pelo seu filho, pela sua necessidade. Após esse tempo, eu vou convidar a nossa irmã Beth para fazer uma oração audível. Oremos, irmãos, mesmo assentados.
Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial aqui na nossa igreja, com as nossas irmãs, as irmãs que vieram convidadas, Senhor Jesus. É sempre uma bênção, Deus. E esse momento tão importante que oramos por nossos filhos, Senhor. Senhor, cuida das nossas crianças, Senhor, das nossas crianças pequenas que estão aprendendo sobre Ti, sobre o Seu amor, Pai. Toma conta, Senhor Jesus, coloca pessoas capacitadas que apresentem para elas o verdadeiro evangelho, Senhor, que o Senhor é amor, que o Senhor cuida, Deus. Senhor, eu coloco também a mocidade, Senhor, os nossos jovens, que em tempos tão difíceis passam por tantos momentos atrativos, Deus, mas pecaminosos, Senhor. Não deixa os nossos filhos cair, Senhor, na mão do maligno, que sejam iludidos por essas coisas que não vêm de Ti, Pai. Permita, Senhor Jesus, que os nossos filhos tenham espírito de ousadia, Senhor, os nossos filhos que estão na igreja, de falar sobre Ti para esses jovens que ainda não conhecem o Seu amor, Pai. Senhor, eu coloco também, Deus, os filhos mais velhos, casados, que têm família, Senhor, que precisam prover em casa, Deus, que precisam orientar os seus filhos, netos das minhas irmãs, Deus. Toma conta da vida financeira deles, que eles consigam prover, cuidar de suas famílias, apresentar que só o Senhor é amor, Deus. Ó Pai, tem misericórdia dos enfermos, Senhor Jesus. São tantas crianças enfermas na nossa igreja, crianças que ficamos sabendo através dos nossos grupos, Deus. Toma conta de todas as crianças, alcança as UTIs nesse momento, das irmãs que estão aqui presentes, Pai, das irmãs que estão online nos assistindo também. Alcança com a sua mão de poder, a sua mão de amor, Pai, as UTIs. As crianças que estão se recuperando em casa, Senhor, os pais que sofrem tanto com os filhos enfermos, Deus. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Jesus, dos filhos afastados da igreja, Deus. Oramos, Senhor Jesus, para que eles voltem, Senhor, que eles conheçam novamente o primeiro amor, que só o Senhor bênção na vida deles, que só o Senhor que tem refrigério, que acalma o coração, Senhor. Só o Senhor que tem o poder de cura, Deus. Toma conta dos nossos filhos afastados da igreja, Deus. São tantos filhos que a gente ouve das nossas irmãs, Pai, que estão de joelhos aqui toda semana orando, Deus. Mas eu sei que o Senhor não perdeu de vista nenhum deles e no momento certo eles estarão aqui orando, Senhor Jesus. Senhor, alcança também, Senhor, os desempregados, os que estão procurando o primeiro emprego, Deus. Toma conta, Senhor, desses jovens, Senhor, que precisam honrar, estudam tanto, se dedicam e às vezes é tão difícil, Senhor. Promove emprego, coloca lugares abençoados na vida deles, Senhor, relacionamentos saudáveis, Senhor Jesus. Toma conta também, Senhor Jesus, dessas crianças que estão nas ruas, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Coloca pessoas capacitadas, que apresentem o seu amor, que levem a sua palavra, Deus. Crianças em situação de rua, crianças que estão vivenciando em outros países guerras, Senhor Jesus, momentos tão difíceis, mas o Senhor tem o poder de alcançá-las, de colocar pessoas que levem o seu evangelho, Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade aqui na nossa igreja, Senhor, esse dia tão especial que reservamos para Ti. E para consolar o nosso coração, sabemos que não estamos sós, estamos em um grupo abençoado, Deus, que dia após dia ajoelha e dobra, Senhor. Dobra o joelho, Senhor Jesus, e no momento certo, Senhor Jesus, estaremos aqui agradecendo. Já são muitas bênçãos, mas eu creio que muito mais o Senhor tem por nós, porque nada somos merecedores, mas é tudo para a honra e glória do Seu Filho Jesus. Amém. Amém.
Esse foi o nosso primeiro momento de intercessão a favor dos nossos filhos. O nosso segundo momento de intercessão são os pedidos gerais. Como as irmãs e irmãos sabem, nós temos muitos pedidos. Nós não vamos ficar aqui nominando para ganharmos tempo. Então, nós vamos apenas nos lembrar de 3 casos, que são os mais recentes. Nós vamos continuar orando pelo bebê Pedro, netinho do pastor Hernandes. As irmãs já tomaram conhecimento que hoje ele iria fazer uma cirurgia, mas acabou não acontecendo. Tudo no tempo de Deus. Nós sabemos que Deus está preparando o dia certo para que essa cirurgia seja feita. Vamos continuar orando pela Renata e pelo Tiago, que são os pais e carecem muito das nossas orações. Vamos continuar orando pela pequena Olívia, aquela menina em tratamento de câncer, também já há alguns meses ou anos que ela está tratando. Vamos continuar orando pela Olívia. A nossa querida irmã que canta no louvor lá da nossa igreja, a Esther, que está grávida de gêmeas, uma situação muito delicada. Ela está de repouso já há muitas semanas e Deus está ali com ela. Nós cremos, nós temos orado para que ela consiga levar essa gestação até o tempo certo, a bom termo. Irmãs, vamos nesse momento termos mais uma palavra de oração. Eu vou pedir para a dona Eliane fazer essa oração. Me ajuda, Pai. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Santo, 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 meu Pai, é o Teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, pela existência dessa igreja. Muito obrigado por esse refrigério que nós temos agora, de estarmos aqui na Tua presença para Te louvar, para aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado por todas as irmãs e irmãos que estão aqui. Nós Te apresentamos mais uma vez a vida do Pedro, meu Pai. Cuida dessa criança, cuida, meu Pai, que essa criança possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pedro é um milagre vivo, meu Pai. Cuida dessa criança, dos seus pais, meu Pai Todo-Poderoso. Guarda essa criança, que ele possa ser um servo Teu, ungido por Ti. Te apresentamos também a vida da Olívia, meu Pai Todo-Poderoso. Essa criança tão pequena, meu Pai, com um câncer tão agravante. Cuida dessa criança, prepara os médicos, a cirurgia, os tratamentos, que essa criança possa crescer, meu Pai, diante de Ti. Agora, meu Pai, nós te pedimos pela Esther, visita a Esther, é uma gravidez de risco, são 2 meninas, a Lia e a Aurora. Cuida da Esther, meu Pai, cuida do seu marido também, ali do Felipe, meu Pai, que são servos Teus, e que o Senhor possa dar mais dias de vida dessa criança no ventre da Esther. Guarda, meu Pai, essa criança, que elas possam crescer, que elas possam ser agraciadas pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Cuida, meu Pai, dessa igreja. Aproveitando também, pedimos pelo nosso congresso que vai ter agora, meu Pai, sexta e sábado, que tem mais de 1.500 mulheres. Deus, ouve, meu Pai, o clamor dessas mães, dessas mulheres que vêm para cá. Que essa igreja possa crescer, meu Pai, em espiritualidade, em santidade, em compromisso contigo. Visita, meu Pai, que Teu Espírito Santo esteja pairando neste local no dia do congresso. Visita ali toda a coordenação, toda a direção, o louvor, as mensagens. Guarda, meu Pai, essa igreja, cuida de cada família que está vindo para cá, cada pessoa. As pessoas estão preocupadas com as nossas crianças. Salva as nossas crianças. O pastor Arival, meu Deus, que pensa tanto nessa nova geração, meu Pai. Cuida, meu Pai, do pastor Arival, da família dele, da família dos nossos pastores. Cuida da nossa igreja, nos preparando, meu Pai, para cada dia ficar mais na Tua presença. Nos guarda, nos protege, nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Deixa que eu vou entregar. Muito bem, irmãs e irmãos. Já passamos pelo nosso momento de intercessão. Agora vem o momento do louvor. A nossa irmã Vânia e as minhas amigas do grupo de louvor, vamos estar aqui louvando ao Senhor nesse instante. Assim que começarmos a cantar o primeiro cântico, vamos
proceder à jornada que nós fazemos sempre de gratidão. As irmãs sabem que faz parte da liturgia do nosso culto o levantamento de ofertas. Todas as irmãs e amigos que vieram preparados poderão fazê-lo nesse instante. Os nossos diáconos de plantão estarão passando para a coleta dessas ofertas. Olá, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Estamos com uma tarde florida. Você, nossos visitantes, nossa visitante, nosso visitante, seja muito bem-vindo em nosso meio. Como é bom estar na casa do Pai para louvarmos. Que essa seja uma tarde de salvação, que seja uma tarde de libertação e que nós possamos sair daqui revestidos e alimentados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Queremos cumprimentar também as nossas irmãs da internet. Que Deus esteja na sua vida, no seu lar. Chame suas amigas, pare agora o que está fazendo, para que você possa, junto conosco, louvar e ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Ok? Vamos, no nosso louvor, declarar que Jesus, que o Senhor Deus é o nosso Senhor. Que Ele salva, que Ele é santo, que Ele cura. Vamos declarar isso com a nossa identidade de cristão. Está na hora de nós empunharmos a nossa identidade e mostrar que nós somos cristãos, sim. Pode perseguir, pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, mas nós somos cristãos. Porque nós acreditamos num Deus vivo, que mandou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Então vamos ficar em pé para cantarmos ao nosso Deus bem alto e bem forte, que Ele é o Senhor. Amém? Jesus, o Senhor, ao leão de Judá.
Santo,
Irmãs, irmãos, com muita alegria, agora nós vamos passar para a proclamação da palavra. Nós temos nessa tarde a alegria de podermos estar recebendo o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor, eu não vou fazer a apresentação não, porque o pastor dispensa a apresentação. Ele é nosso pastor, ele faz parte da equipe pastoral da nossa igreja, né? Então nós estamos aqui muito alegres, felizes de poder estar contando. As irmãs conhecem o ministério do pastor, sabe da agenda dele, que ele viaja muito, mas como ele é muito bondoso, ele reservou essa tarde para estar conosco. Eu vou orar, agradecendo as ofertas alçadas e também a palavra que o pastor nos trará. Deus de amor e de misericórdia, nessa hora nós te agradecemos por todos os irmãos que ofertaram, que esse dinheiro levantado, Senhor, seja para a tua obra, que o Senhor possa estar dando a devida localização para que esse dinheiro seja empregado. Eu te peço nesse instante uma bênção especial, uma unção especial para o reverendo Hernandes, que vai nos trazer a palavra, que aquilo que ele falar cale nos nossos corações. Tem misericórdia de nós, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. O senhor pode subir lá. Fala lá de cima. O que você acha? O senhor Aqui tá bom. Que privilégio poder partilhar com vocês, mais uma vez, neste lindo encontro, a palavra de Deus. O texto que eu quero repartir com vocês está no Salmo 84. Salmo 84. Esse é um salmo dos filhos de Coré. E o salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Esse salmo pode ser olhado de 3 maneiras. Os versos 1 a 4 é o salmista saudoso, desejoso de estar na casa de Deus, privado desse privilégio. E ele se lembra da casa de Deus com saudade e expressa o grande desejo de estar na casa de Deus. A segunda divisão do salmo pode ser vista dos versos 5 a 9. É quando ele faz uma viagem para a casa de Deus. Agora ele está indo para a casa de Deus, enfrentando lutas, adversidades, geografias perigosas, ameaças reais. E como ele caminha até a casa de Deus, vitoriosamente, apesar das lutas. E a última divisão, dos versos 10 a 12, é quando ele chega na casa de Deus.
E ele fala com Deus. E ele tem uma visão da glória de Deus. Uma compreensão de quem Deus é e do que Deus faz por nós. Então essa é a perspectiva desse que é considerado uma das joias mais preciosas do saltério, uma das mais raras e belas poesias registradas nas Escrituras. Então vamos olhar o primeiro ponto, que é o intenso desejo de comunhão com Deus. É por isso que ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É claro que ele não está pensando num templo, ele não está pensando numa casa, ele não está pensando num prédio, ele não está pensando na beleza arquitetônica desse prédio. O que encanta a sua alma, o que traz anseio para o seu coração, é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. Você e eu buscamos a casa de Deus não é porque ela está bem localizada, ou porque o prédio foi bem construído, ou porque as poltronas são confortáveis, ou porque a qualidade do som é de boa qualidade, ou porque a música é bem tocada e bem entoada. Você e eu ansiamos por esse momento, é porque aqui está a presença do Deus vivo. Aqui você tem um encontro com o próprio Deus, soberano Senhor do universo, Criador de todas as coisas, o Deus da nossa vida. O que ele anseia é por intimidade com Deus. Agora veja vocês, que ele não apenas anseia por esta casa, que é símbolo da presença de Deus, mas ele anseia mais do que a casa, ele anseia pelo Deus da casa, quando ele vai dizer no verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Nós precisamos muito mais do que da casa de Deus, nós precisamos do Deus da casa. Nós queremos Deus, nós ansiamos por Deus. E o salmista, na sua expressão poética, ele diz que ele anseia Deus mais, muito mais, do que qualquer outra coisa na vida. E ele diz: a minha alma desfalece, o meu coração exulta, há uma taquicardia, há uma emoção profunda, há um prazer indescritível, há uma alegria inefável, há uma experiência que nada na vida pode ser comparada com essa experiência de estar na casa de Deus, na presença de Deus, desfrutando da intimidade com Deus. Outra coisa que ele destaca, vejam vocês, são as bênçãos espirituais que você encontra nessa casa. O versículo 3, ele vai expressar isso: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ele começa a olhar as aves. O pardal, a ave mais comum. A andorinha também é tão comum que, via de regra, faz seus voos coletivos, em bando. E ele vai mostrar que se essas aves encontraram ninho, se essas aves encontraram casa, se essas aves encontraram aconchego para ali fazer o ninho e criar seus filhotes, quanto mais nós encontramos na casa de Deus refúgio. E ele faz dois destaques. Ele diz assim: os teus altares. Por que ele fala altar no plural? Quando você pensa no tabernáculo, você se lembra que tinha 2 altares. O primeiro altar ficava no pátio. Esse altar era o altar de bronze. Esse altar era o altar do holocausto. Esse altar era o local onde os animais eram imolados. Quando um inocente era imolado no lugar de um culpado. E ali Deus tratava o nosso pecado. Ali nós encontramos expiação. Ali nós encontramos redenção. Ali nós resolvimos o nosso problema, porque um substituto havia tomado o nosso lugar. Vocês se lembram que o animal que era imolado, primeiro se botava a mão na cabeça desse animal, como que numa espécie de transferência. Os meus pecados são transferidos para ele.
O inocente recebe a minha culpa. E como o salário do pecado é a morte, aquele animal era sacrificado, era imolado, como se eu estivesse no lugar dele. Ali Deus estava tratando o meu pecado, do seu pecado. Mas tem um outro altar relatado no tabernáculo. É o altar de ouro. É o altar de incenso. É o altar onde se queimava o incenso aromático. E esse incenso é símbolo das nossas orações. Quando você tem seus pecados perdoados, você tem agora livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus. E você pode apresentar a Ele as suas súplicas, as suas orações, as suas necessidades. Então, se a andorinha e o pardal encontram aconchego para os seus filhotes, nós encontramos abrigo nos altares de Deus, onde o nosso pecado é tratado e onde nós apresentamos a Deus as nossas súplicas e as nossas orações. Mas ainda, quando você está na casa de Deus, você se deleita em cantar louvores a Deus. O verso 4 expressa isso: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Eu chamo a sua atenção para esse ponto: louvam-te perpetuamente, porque nós acabamos de ter um tempo de oração, onde apresentamos a Deus as nossas necessidades, pessoas que estão enfermas, mães que estão passando por momentos difíceis, filhos que nasceram, estão vivendo numa situação de risco ainda. Então nós temos lutas, nós temos aflições, nós enfrentamos fraquezas, doenças, problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais. O fato de você estar na casa de Deus dá para você o privilégio de cantar com o rosto banhado de lágrimas. Cantar deixando em casa uma luta tão grande. Cantar quando parece que a razão era para chorar e lamentar. E apesar da circunstância adversa, você ainda canta ao Senhor, você ainda louva o Senhor e o faz isso perpetuamente. Bendito seja Deus por esta causa. Mas agora, vejam vocês, que esse que está saudoso da casa de Deus, agora vai fazer uma jornada rumo à casa de Deus. E como é que é essa jornada? Ele começa no verso 5 assim. Versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Veja como a fé cristã, ela é 100% contrária e oposta à chamada psicologia de autoajuda. Porque a psicologia de autoajuda diz que você é forte, que você tem a força. Você tem que fazer uma viagem para dentro da sua própria vida, para dentro da sua própria alma, pelos corredores do seu interior, para encontrar aí a força que você precisa. Mas nós não estamos falando de autoajuda, nós estamos falando de ajuda do alto. Feliz não é o homem que, ao examinar a si mesmo, descobre que ele é forte. Feliz é o homem cuja força está em Deus. Somos fracos, mas Deus é onipotente. Somos pequenos, mas Deus é grande. Somos limitados, mas Deus é todo poderoso. E nisso está a nossa verdadeira felicidade. Agora vejam vocês, algo sublime aqui. Quando diz, quando você tem sua força em Deus, o seu coração se encontra, no seu coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanado significa sem depressão, sem abismo, sem crateras. Agora veja, o qual passando pelo vale árido. Então chama a sua atenção para um ponto aqui. Quando a sua força está em Deus, os seus pés estão no vale, passando pelo vale, mas o seu coração está plano. O que significa isso? Significa que se a força está em Deus, quando o seu pé desce ao vale, o seu coração não vai para o vale. Se a sua força está em Deus, você está passando por um baita de um problema, mas tem sorriso nos seus lábios.
se a sua força está em Deus, há uma batalha travada lá dentro da sua casa, mas há louvores que exalam dos seus lábios. Seus pés estão no vale, mas no seu coração o caminho está aplanado. Essa mudança, irmãos, emocional, só Deus pode produzir em nós. Porque o natural do ser humano é quando o pé está no vale, o coração também vai para o vale. Eu estou mal, a circunstância está difícil, eu estou muito mal. E quantas pessoas, queridos irmãos, que quando a situação está difícil, ela se rende, ela se capitula, ela naufraga também. Ela não tem força, ela não tem esperança, não tem brilho nos olhos, não tem cântico nos lábios, porque a força dela estava nela. E quando a força dela acaba, então ela não tem mais força. Mas bendito seja Deus, a nossa força pode acabar, mas a nossa força não vem de nós, vem do Deus Todo-Poderoso. Os nossos recursos podem se esgotar, mas os recursos de Deus são ilimitados. Então, passa pelo vale árido, mas no coração o caminho está aplanado. Mas vejam outra coisa maravilhosa. Versículo 6. O qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Aqui não é apenas mudança emocional, aqui é mudança circunstancial. Porque notem, às vezes podemos ter a reação de Jó. Vocês se lembram de Jó? Depois da grande luta que ele enfrentou, Deus dá a ele uma revelação do seu ser, da sua soberania, e Jó respondeu assim: agora eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Mudou por completo o entendimento e as emoções, mas ele ainda está doente, ele ainda está enlutado, ele ainda está falido, ele ainda está rejeitado pela esposa, ele ainda está criticado pelos amigos. Mas chega uma hora em que Deus não muda apenas o sentimento, Deus muda também a circunstância. E Deus restaura a sorte de Jó. E Deus restaura a sua saúde. Deus restaura o seu casamento. Deus restaura as suas finanças. Deus restaura as suas amizades. Deus lhe dá mais 10 filhos na terra, porque ele já tem 10 filhos no céu. Então o Deus que muda os sentimentos, muda também as circunstâncias. O Deus que deixa o seu coração aplanado no vale, é o Deus que também transforma o vale em manancial. Esse é o nosso Deus. Ele não muda só seus sentimentos, ele muda também as suas circunstâncias. Ele chega e bota um ponto final nesse vale árido. Mas também vale destacar que a expressão aqui vale árido, faz do vale árido um manancial. A palavra aqui é vale de Baca. E vale de Baca era um vale onde tinha balsameiras choronas, uma planta que destilava água como se fosse lágrimas. E esse texto, em algumas versões, é traduzido de vale de choro. Quantos de nós e quantas de vocês já não passaram por esse vale do choro? Quantas noites indormidas, quantas madrugadas insones, quantas batalhas terríveis que feriram o coração, que sangraram a alma, que arrancaram lágrimas dos olhos. E nessas noites escuras, talvez fomos tentados a pensar: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais cura, não tem mais solução, não tem mais restauração. E de repente Deus entra com a sua providência e transforma o vale num manancial, e transforma choro em alegria, e transforma doença em saúde, e transforma crise em oportunidade, e faz um grande milagre, não apenas nos sentimentos, mas também nas circunstâncias. Mas veja ainda comigo o versículo 7.
vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. É claro que ele está descrevendo aqui essa jornada para os tabernáculos de Deus. E vocês muito bem sabem que haviam 3 festas em Israel, e essas festas requeriam que todos fossem a Jerusalém. Formavam caravanas, e iam celebrando, iam cantando, mas às vezes passavam por situações tão difíceis. Às vezes deixavam para trás alguém doente, às vezes deixavam para trás um filho em dificuldades. E o texto vai dizer, eles vão indo de força em força. E eu não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas tem hora que você pensa, minha força acabou, eu já estou na reserva, eu já estou andando de tanque vazio. E Deus não infunde força para o resto da vida, é de força em força. Não diz a Escritura que a cada manhã Deus renova seu estoque de misericórdia na nossa vida? E quando você pensa que não vai dar mais para caminhar, Deus bota nova força, e você caminha mais um pouco, e 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 vamos indo de força em força, e ninguém ficará para trás. Todos chegaremos diante de Deus em Sião. Bendito seja o Senhor. Bom, agora vem a última parte do Salmo, quando ele chega. E a primeira coisa que ele vai descobrir é que quando chega, a casa de Deus é chamada de casa de oração. E a primeira coisa que vai fazer é exatamente isso. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Você e eu viemos aqui hoje, nós temos pedidos para Deus. Às vezes pedidos imediatos, às vezes pedidos que retrocedem a um bom tempo, lá no passado. Orações que nós temos feito para Deus e aguardamos ainda a resposta. E o salmista está numa linguagem bem humana, diz: Deus, presta bem atenção, inclina os teus ouvidos. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou aqui na tua casa, mas tem coisas na minha casa que precisam de um toque da tua mão, de uma intervenção do teu braço. Então presta ouvidos, ó Deus de Jacó, escuta a minha oração. Para ele isso é tão importante, que ele chega a dizer no verso 10 assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu não sei quanto a vocês, mas você já veio para a igreja, para a casa de Deus, quando o seu corpo estava dizendo para você não vir? Se você fosse escutar o seu corpo, não, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou ficar debaixo das cobertas. Ou você está cansado, ou você está meio adoentado, ou você está meio para baixo. E aí você vem aos trancos e barrancos, e de repente Deus infunde um vigor novo em você. E você sai animado, você sai revigorado, você sai remoçado, revitalizado, restaurado pelo poder de Deus. E o salmista, depois de uma jornada tão difícil, tão complexa, passando pelo vale do choro, quando ele chega e faz a sua oração e diz: olha, um dia na tua casa vale mais do que 1000. É a melhor maneira de eu ter mordomia sábia do meu tempo, é estando na casa de Deus, com o povo de Deus, na presença de Deus. Se comparado com as tendas da perversidade, então é melhor ficar na porta, não precisa nem entrar não, na porta da casa de Deus já é melhor do que nas tendas da perversidade. E ele conclui o salmo, relembrando para nós quem é Deus e o que Deus faz. Confira o verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Sol
traz luz, traz vida. Sol aquece, sol ilumina, sol dá direção. Mas ele é escudo, porque ele protege. Ele nos livra do mal. Ele se coloca na nossa frente como o escudo que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Ele é o nosso escudo. Ele é a fonte da vida. E ele é o protetor. Depois de falar quem Deus é, agora ele vai falar o que Deus dá. O Senhor dá graça e glória. Graça no presente, glória no futuro. Salvação hoje, glorificação amanhã. Para ser mais abrangente ainda, ele diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente, de tal maneira que a vida é a base da oração. Não sonega bem algum, aliás, toda boa dádiva vem dele. E melhor, ele é a maior de todas as suas dádivas, porque o doador é melhor que a dádiva. O salmo não podia ser concluído de outra maneira, a não ser concluir a oração, ou concluir a experiência toda com uma proclamação de felicidade. Ó Senhor dos exércitos, feliz, muito feliz, é o homem que em ti confia. Então, se alguém perguntar para você se você é feliz, não titubeie, não vacile. Proclame com todas as forças da sua alma: eu sou feliz. Aliás, eu sou muito feliz. E se alguém perguntar a razão, você responde: é porque eu confio em Deus. Ele é a fonte da minha felicidade. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês vieram. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Aqui é muito melhor do que nas tendas da perversidade. Aqui vale mais do que 1000 dias fora desta casa. Deus abençoe a todos. Amém. Posso impetrar a bênção? Então vamos ficar em pé? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, aqui e além fronteiras, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, queridas. Nós agradecemos a presença do pastor Hernandes, a palavra, mais uma vez, pela unção dessa palavra nas nossas vidas. Nós vamos nos despedindo dos nossos queridos que estão nos assistindo. Nós temos um convite para vocês, para terça-feira que vem, às 14h30, estejam conectados conosco mais uma vez. Então, boa semana para vocês. Agora, nós que aqui estamos, né?